paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro de Josué, capítulo 16. A parte que tocou por sorte aos filhos de José começaram desde o Jordão, defronte de Jericó, as águas de Jericó, ao oriente, e passava pelo deserto que vai de Jericó ao monte Betel. Continuava de Betel a Luza, passava ao longo da fronteira dos arqueus em Atarote. Descia pelo ocidente, ao longo da fronteira dos Jafretitas, até a fronteira de Bet-Chorom, inferior, e até Gazer, terminando no mar. Tal foi a parte que coube aos filhos de José, Manassés e Efraim. Esse é o território dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. O limite de sua herança para o oriente foi Atarote-Adá até Bet-Chorom superior. Para o oriente, a fronteira tocava o norte de Maquimetate e voltava para Natat-Silo, ao oriente, e a ultrapassava, indo para o oriente de Janoé. Descia em seguida de Janoé e Atarote e a Naarata, atingia Jericó e terminava no Jordão. De Tafua estendia-se para o ocidente até a torrente de Canaã, terminando no mar. Essa foi a parte dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. Tiveram também cidades situadas no meio da parte dos filhos de Manassés, todas com suas aldeias. Os filhos de Efraim não expulsaram, entretanto, os cananeus de Gazé, sorte que os cananeus continuam até agora a habitar no meio de Efraim, mas sujeitos a trabalhos forçados. Livro de Josué, capítulo 17. Tirou-se a sorte também para a tribo de Manassés, porque era o primogênito de José, Maqui, primogênito de Manassés e pai de Galaade, que foi um homem guerreiro. Tinha recebido Galaade e Bassã. Houve também uma parte para os outros filhos de Manassés, segundo suas famílias. Para os filhos de Abiezer, os filhos de Sequém, os de Efé e os de Semida. Esses são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo suas famílias. Salafaade, filho de Efé, filho de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas, cujos nomes são Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Elas foram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os príncipes. O Senhor, disseram elas, ordenou a Moisés que nos desse uma parte entre nossos irmãos, e foi-lhes dada uma herança entre os irmãos de seu pai, segundo a ordem do Senhor. Tocara Manassés 10 partes, além da terra de Galaade e de Bassã, situada além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam uma herança entre os filhos da mesma tribo, sendo que a terra de Galaade foi para os outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés partia de Assé e ia até Maquimetate, defronte de Siquém, e depois seguia pela direita na direção dos habitantes em Tafua. A terra de Tafua tinha caído por sorte a Manassés, mas Tafua, junto à fronteira de Manassés, pertencia aos Eframitas. A fronteira descia a torrente de Caná para o meio-dia da torrente. As cidades dessa região, que pertenciam a Efraim, encontravam-se no meio das cidades de Manassés. A fronteira de Manassés passava pelo norte da torrente e terminava no mar. Assim, a parte meridional pertencia a Efraim, a parte setentrional a Manassés, servindo o mar de fronteira. Limitava ao norte com a tribo de Assé e ao nascente com a tribo de Issacar. Nos territórios de Issacar e de Assé, Manassés obteve Betsã e seus arrabalde, Geblã e seus arrabalde, os habitantes de Dora e seus arrabalde, os habitantes de Endor e seus arrabalde, os habitantes de Tenac e seus arrabalde, os habitantes de Meguido e seus arrabalde, são as 3 colinas. Os filhos de Manassés não puderam tomar posse dessas cidades, pois os cananeus estavam resolvidos a permanecer nelas. Quando se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a um tributo, mas não os expulsaram. Os filhos de José disseram a Josué: por que nos destes a posse de uma só herança, de uma só parte, sendo nós um povo tão numeroso e tendo-nos o Senhor abençoado até aqui? Josué disse-lhe: se sois tão numerosos, subi a floresta, desbravai-a e tomai uma parte da terra dos ferezeus e dos refaíns, já que a montanha de Efraim é pequena demais para vós.
Os filhos de José, porém, responderam: a montanha não nos basta, e todos os cananeus que habitam na planície possuem carros de ferro, tanto os de Bet-San e seus arrebaldes, com os que estão no vale de Jezrael. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: tu és um povo numeroso e forte, não terás só uma parte, mas terás a montanha, cuja floresta tu desbravarás, e os seus arredores serão teus. Expulsará os cananeus, apesar de seus carros de ferro e de seu poder. Livro de Josué, capítulo 18. Toda a assembléia dos filhos de Israel se reuniu em Silo, onde levantaram a tenda de reunião. A terra estava-lhe sujeita. Havia 7 tribos entre os israelitas que ainda não tinham recebido sua parte. Josué disse aos israelitas: até quando tardareis a tomar posse da terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais? Escolhei de cada tribo 3 homens para que eu os envie a percorrer a terra. Eles farão a sua descrição em vista da repartição e voltarão para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá permanecerá nos seus limites ao lado do meio-dia, e a casa de José nos seus, do lado do norte. Traçarei, pois, a planta da terra, repartindo em 7 partes, e me trareis aqui essa planta, para que eu, diante do Senhor nosso Deus, vos lance em sorte. Não haverá parte alguma para os levitas entre vós, porque sua herança é o sacerdócio do Senhor. Quanto a Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte na Transjordânia, ao oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então os homens se levantaram e partiram. E Josué deu ordens aos que partiram para demarcar a terra. Ide, disse ele, percorrei a terra, traçai a sua planta e voltai a mim. Eu vos lançarei as sortes aqui em Silo diante do Senhor. Partiram, pois, percorreram a terra e fizeram sua descrição em um livro, repartindo em 7 porções, segundo as cidades. Depois voltaram para junto de Josué no acampamento de Silo. Então Josué lançou-lhe as sortes diante do Senhor e repartiu a terra entre os israelitas segundo suas divisões. A sorte caiu primeiro sobre a tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, as quais coube o território situado entre os juditas e os filhos de José. Sua fronteira, ao norte, partia do Jordão, subia atrás de Jericó pelo norte e indo pela montanha para o ocidente. Terminava no deserto de Bet-Avém. Dali passava-se ao meio-dia sobre a vertente de Luza, que é Betel. Depois descia a Atarote-Adá, perto da montanha que está ao sul de Bet-Oron inferior. Estendia-se em seguida e dando volta ao lado ocidental para o sul, desde a montanha que está perto de Bet-Oron ao sul. Terminava em Cariate-Baal, que é Cariatarim, cidade dos juditas. Tal era a região ocidental. A região meridional partia da extremidade de Cariatarim, estendia-se para o ocidente e terminava na fonte das águas de Nefitoa. Descia depois a extremidade da montanha, que está defronte ao vale de Ben-Enom, no vale dos Nefaíns ao norte. Descia em seguida pelo vale de Enom para a vertente meridional dos Jebuseus e para En-Rogel. Estendendo-se ao norte até En-Sames, dali chegava até Gelilote, defronte da subida de Adomim, e descia até a pedra de Boém, filho de Ruben. Passava então pela vertente setentrional em frente de Arabá e descia a Arabá. Depois passava sobre a vertente setentrional de Bet-Ogla e terminava no braço do Mar Salgado, que está ao norte, na extremidade meridional do Jordão. Tal era a fronteira do sul. O Jordão constituía a fronteira oriental. Essa foi a parte dos benjaminitas, segundo suas famílias, e tais foram suas fronteiras em toda a volta. As cidades da tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, foram Jericó, Bet-Ogla, Ameque-Cassis, Bet-Arabá, Samaraim, Betel, Avim, Fara, Efra, Cafá-Emona, Ofni e Gabá, 12 cidades com suas aldeias. Gabaon, Ramá, Berote, Masfa, Cafira, Mossa, Recém, Jarafel, Tarala, Selá-Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gabaá e Careati, 14 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte dos benjaminitas segundo suas famílias. Continuação de Lucas, capítulo 11, dos versículos 37 ao 54.
Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpai o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuis, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, falando assim também a nós outros nos afronta. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmo nem sequer com o dedo vosso tocai os fardos. Ai de vós que edificais sepulcros para os profetas, que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunha das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhe edificais os sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Eu lhe enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a essa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmo não entrastes e impediste aos que vinham para entrar? Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-los em alguma palavra de sua boca. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, dos versículos 1 ao 7. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado em cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vou-lo digo, temei a esse. Não se vendem 5 pardais por 2 ases? E entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Salmo 39, dos versículos 10 ao 13. Anunciei a justiça na grande assembleia. Não cerrei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi vossa justiça no coração, mas proclamei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei a vossa bondade, nem a vossa fidelidade, à grande assembleia. E vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias. Proteja-me sempre vossa graça e vossa fidelidade. Porque males sem conta me cercaram. Minhas faltas me pesaram, a ponto de não aguentar vê-las, mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. Sinto-me desfalecer. Provérbios 21, dos versículos 16 ao 24. O homem que se desvia do caminho da prudência repousará na companhia das trevas. O que ama os banquetes será um homem indigente. O que ama o vinho e o óleo não se enriquecerá. O ímpio serve de resgate para o justo e o pérfido para os homens retos. Melhor é habitar no deserto do que com uma mulher impertinente e intrigante. Na casa do sábio há preciosas reservas e óleo. Um homem prudente, porém, os absorverá.
Quem segue a justiça e a misericórdia achará vida, justiça e glória. O sábio toma de assalto a cidade dos heróis, destrói a fortaleza em que depositava confiança. Quem vigia sua boca e sua língua preserva sua vida da angústia. Chamamos de zombador um soberbo arrogante, que age com orgulho desmedido. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.